Bom, galera, boa tarde. Obrigado aí por disponibilizar a tarde de vocês aí para presenciar esse evento WebBR. É um puta evento bacana, comemorar 25 anos e bom, eu vim aqui para falar para vocês sobre um aspecto que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não se preocupa muito e tal, mas à medida que a gente vai fazendo mais produtos que podem ir para o mundo inteiro, é uma coisa que a gente pode começar a se preocupar desde já. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, está aí meu Twitter, meu site pessoal, meu e-mail e meu SlideShare. Então, para quem tiver qualquer dúvida, é só falar, só me mandar um e-mail, só me mandar uma mensagem que eu vou responder assim que possível. E logo, logo eu vou subir essa palestra para o SlideShare. Bom, eu vim aqui para falar sobre como nós fazemos um site com conteúdo que pode ser usado no mundo todo. Bom, aqui no Brasil, a maioria dos sites que a gente faz é um site usado só no Brasil. Então, em termos de localização e internacionalização, não é um problema tão grande, né? Pega o Brasil, a gente fala só uma língua e usa só uma moeda, em sua maioria, né? Então, a gente fala português do Brasil, usa real. Então, se você tem um e-commerce no Brasil, por exemplo, todos os preços vão estar em real, todos os textos, conteúdo vão estar em português, sem grandes segredos, né? Mas, se você faz um site que vai alcançar o mundo todo, talvez o seu site precise falar mais que uma língua. Por exemplo, no mundo todo, 75,4%, por volta de 75,4% da população mundial não fala inglês. Então, se, por exemplo, você está nos Estados Unidos e faz um site só em inglês, potencialmente 75,4% das pessoas do mundo não vão conseguir usar seu produto corretamente, vão ter dificuldades, vão precisar de tradutores, automatizados ou não, e talvez entendam o conteúdo de maneira errada, e isso fica principalmente complicado em termos legais, né? Se ela não entendeu bem o que está escrito numa frase, ou se o Google Translate traduziu de maneira errada, né, isso pode complicar bastante. E não só línguas, às vezes você precisa mostrar os preços na moeda local. Quer dizer, aqui a gente usa real, mas na Europa você tem que mostrar as coisas em euro, ou dependendo do lugar, pode ser libra esterlina, coroas, pode ser pesos, pode ser uma infinidade de moedas. Porque cada país tem sua própria moeda, então não é porque a gente está aqui no Brasil que todo mundo vai acessar o site em real. E não é porque os Estados Unidos, o inglês, né, é considerado como a língua mais, digamos, a língua mais ubíqua do mundo, não é por causa disso que a gente vai saindo usando dólares americanos em todos os e-commerce. E, principalmente, quando você faz um site que alcança o mundo todo, você precisa entender mais que a sua própria cultura. O mundo é cheio de povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, costumes. Pessoas se comportam de maneiras diferentes, festejam de maneiras diferentes, se comunicam de maneira diferente. E o seu site precisa estar preparado para tudo isso. E, por fim, e isso a Booking é um exemplo claro disso, quando você faz um site para o mundo todo, qualquer evento mundial pode te afetar. Copa do Mundo, por exemplo, teve esse ano. Na Booking, a gente conseguia muito claramente ver os efeitos dos jogos da Copa do Mundo, impactando as nossas métricas, impactando a maneira como os usuários interagiam com o site. Para quem acompanha a Copa do Mundo, isso foi um exemplo marcante, né? Ajoelhada nas costas do Neymar, a gente conseguiu ver no gráfico o exato momento que o Neymar recebeu essa ajoelhada. Porque impactou, as pessoas pararam de usar o site, o mundo parou para ver o que ia acontecer com o Neymar. Isso é impressionante. E quando você faz um site que alcança o mundo todo, é esse tipo de impacto que a gente consegue ter. Ou quando explodiu, entrou o vulcão com um nome impronunciável lá da Islândia, que entrou em erupção, causou a tempestade e impactou todos os voos que partiam e chegavam na Europa. Claro, a Booking, sendo um site de reservas de hotéis, foi claramente impactada por isso. Eles tiveram que contratar
mais pessoas, dobrar ou triplicar a atenção no atendimento ao consumidor para lidar com todo esse volume causados por esse desastre natural. Ou coisas como guerras, os protestos e a guerra na Ucrânia também podem impactar o seu negócio. E trabalhando numa empresa desse tamanho, a gente consegue ver bem mais de perto uma realidade que a gente sempre pensa que está distante da gente. Mas trabalhando num site desse tamanho, global, a gente consegue ver como essas coisas estão mais próximas do que a gente pensa. Então, bom, Booking.com é a empresa onde eu trabalho. A Booking.com é o maior site de reservas de hotéis do mundo. E a Booking é muito grande, muito grande. Como eu falei, alcança o mundo todo. Nós temos acomodações em 207 países diferentes. Nós temos 135 escritórios espalhados pelo mundo, com a sede em Amsterdã. E o nosso site funciona em 42 línguas diferentes, com 54 moedas diferentes. Daí vem o título da palestra, 2.200 maneiras diferentes de visualizar um site. Porque quando você acessa um site em euro, talvez seja diferente de um site acessado em real, ou um site acessado em japonês, é um site totalmente diferente de um site acessado em português do Brasil. Então, é muito importante que o nosso design, o nosso código, seja preparado para suportar todas as línguas, todas as moedas que a gente oferece suporte, e que nós estejamos preparados para oferecer soluções multiculturais. Então, eu vou falar sobre cada um desses 3 tópicos. Primeiramente, como a gente lida com línguas. Bom, lidando com línguas, entrando mais no aspecto técnico da coisa, isso foi uma experiência nova para mim, né? Eu sempre fiz sites em português ou só em inglês. Então, nunca tive que mexer com línguas que eu não sabia escrever, não sabia falar. Eu sei um pouco de japonês, mas bem arranhando assim. E quando eu entrei na Booking, eu me deparei com uma realidade onde eu precisava ver se o site funcionava em árabe, ou em hebraico, ou em chinês. E isso foi muito novo para mim. Então, isso fez com que eu aprendesse algumas coisas do CSS, do HTML, que eu simplesmente não sabia, como, por exemplo, o atributo dir. Bom, tem lá a sua página, você tem a tag HTML. O que você não sabe é que, implicitamente, o browser coloca para você a direção do seu documento como padrão da esquerda para a direita. Então, é como se no seu HTML você tivesse isso. HTML Direction Left to Right, LTR, Left to Right. Então, por padrão, toda vez que você cria um HTML, seu documento vai ser lido da esquerda para a direita. Então, imagina que você tem um box azul na sua página, com texto. Sem nenhum segredo. Um lore Y aí. O que acontece se você pega aquele atributo dir que está no HTML e, em vez de left to right, você coloca RTL, right to left? Então, se você troca o atributo de direção do documento, o browser faz o flow do conteúdo de maneira totalmente diferente. Em vez de ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, seu conteúdo fica assim, só de trocar aquele atributo. Então, essa é uma das coisas, essa é uma coisa que eu nunca tinha usado. Eu nunca tive que fazer um site que funcionasse da direita para a esquerda. E quando eu comecei a testar as coisas que eu fazia em árabe ou hebraico, eu via, caramba, eu nunca tive que lidar com isso. Então, eu aprendi um pouco mais sobre como fazer essas coisas. Outra propriedade similar, isso é no HTML. No CSS, a gente tem a propriedade direction. E, da mesma forma que eu coloquei o atributo dir ali no HTML, eu posso, no CSS, fazer o overwrite disso e falar, o direction no meu HTML é da esquerda para a direita. Vai ter o resultado padrão. Ou falar no CSS, olha, a direção no meu HTML é da direita para a esquerda. E a gente tem um resultado similar do que quando nós colocamos o atributo dir no HTML. Outro seletor que eu nunca tinha usado é o seletor *lang, a pseudoclasse lang. Então, imagina que a gente tem 3 parágrafos diferentes aqui. Um escrito em inglês, um escrito em português e um escrito em holandês. Então, semanticamente, no nosso documento, a gente especifica através do atributo lang qual é a língua daquele elemento.
Então eu falo, lang é igual a EN, né? A gente usa a especificação da ISO para determinar línguas. Então a gente fala, o primeiro parágrafo é em inglês, o segundo parágrafo é PTBR, português do Brasil, e o terceiro parágrafo é em holandês. E se eu quiser estilizar esses caras de uma maneira diferente? A gente usa a pseudoclasse lang. Então, no CSS, se você especificar a pseudoclasse lang e passar como parâmetro a língua, você consegue especificar estilos diferentes para cada um dos elementos. E isso a gente pode usar bastante, porque a gente, às vezes, tem que misturar línguas. Talvez a gente tenha uma parte do site que é só... uma parte do site que só esteja em inglês, e se a gente quiser especificar um estilo especificamente para aquele elemento, a gente pode usar o atributo lang. Ou, se você preferir, no CSS, você pode usar classes. Então, o que a gente faz na Booking é a gente coloca uma classe no body que determina a direção do texto e a língua que está sendo acessada. Então, além do atributo no HTML, dir e lang, você pode também colocar uma classe no seu body ou no seu HTML. Isso é útil porque, bom, a Booking suportou o IE6 até pouco tempo atrás, muito menos tempo do que eu gostaria de admitir. E o IE6 não suporta seletores de atributos. Então, a gente tinha que colocar as classes para poder estilizar para o IE6. Mas, graças a Deus, a gente não suporta mais o IE6. Mas a gente ainda tem essas classes, né? Enfim. Então, vocês também podem, no server-side, detectar a língua do usuário, detectar os headers que o browser manda, e imprimir uma classe correspondente no body para poder te ajudar a estilizar. Então, a segunda coisa que eu aprendi muito importante sobre localização e internacionalização de um website é, como eu já falei, cuidado com línguas que se escrevem da direita para a esquerda. A gente está acostumado a acessar um site mais ou menos assim, né? Uma sidebar na esquerda, um box de busca, o conteúdo na direita, tudo certo, tudo lindo. Mas eu não sei se vocês já acessaram um site em árabe. E essa mesma página em árabe fica assim. Olha só, inverteu tudo. A coluna que estava na esquerda está na direita, o texto está alinhado à direita ao invés de estar alinhado à esquerda. É igual eu mostrei, né, qual que é o impacto do browser quando você muda a direção do documento. Pois é, a gente tem que inverter não só a direção do texto, mas a posição das colunas. Por quê? Porque a língua árabe é lida da direita para a esquerda. Então, a gente está acostumado a ler a página daqui para cá, os árabes estão acostumados a ler a página ao contrário, daqui para cá. Então, faz o sentido o logo estar à direita, as colunas estarem à direita, invertidas. Pegando o nosso exemplo lá de 2 boxes, imagina que a gente tem um layout aí com box 1, azul, box 2, vermelho, texto padrão. O HTML seria mais ou menos assim, a gente teria uma div class content, englobando esses 2 boxes, a gente tem uma div class box para os dois, box 1 para o box da esquerda, box 2 para o box da direita, nenhum segredo. E o CSS também não seria nenhum segredo, né? Você coloca uma largura no box, um padding, coloca uma cor bonita de fundo, como Royal Blue. Bom, dá float nos 2 boxes, margin right de 20 pixels, sem nenhum segredo. E se a gente acessar esse mesmo site, essa mesma implementação dos 2 boxes, só que com a língua árabe, que é lida da direita para a esquerda? Fica assim. Tudo bem, o browser fez uma coisa certa, que é alinhar o texto à direita. Só que esses 2 boxes continuam alinhados à esquerda e eles continuam na ordem que nós costumamos ler da esquerda para a direita, né? Box 1 primeiro, na esquerda, box 2 depois na direita. Mas os árabes não leem assim, eles leem primeiro o box 1 na direita e o box 2 na esquerda. Ou seja, se você implementou dessa forma, provavelmente seu site não vai funcionar para línguas que são lidas da direita para a esquerda. Então, por causa disso, você tem que saber CSS muito bem, você tem que saber quais diferentes soluções você vai usar para implementar cada um dos seus elementos. Se você faz um site numa língua só, é fácil, você dá float, você usa inline block, é uma questão de gosto, é uma questão do que você gosta mais. Só que quando você faz um site para línguas diferentes, você tem que saber o impacto que a sua implementação vai ter em todos os casos.
Então, para resolver esse problema dos dois boxes, existem algumas soluções. Por exemplo, em vez de dar float left, você pode usar inline block. O inline block ele transforma um elemento bloco num elemento também inline e vice-versa. Então, você poderia, não sei se dá para todo mundo ler aí, mas se não der para ler, eu vou meio que tentar descrever. Tem o box. Então, a gente pode, em vez de dar float left nos dois boxes, a gente pode dar um display inline block nesses caras. E, claro, quando você dá display inline block, para quem já usou para ordenar menu, lista, essas coisas, ele vai ficar um white space entre cada um deles, então vai ficar um margin right de 20 pixels, mais o white space entre os dois, e isso você tem que resolver. Existem vários segredos, vários truquezinhos para resolver isso, aí cada um usa o que você quiser. Mas a vantagem do inline block é que, como o elemento que era um block vira também um elemento inline, ele passa a obedecer o flow do documento. Então, se você der um inline block nos boxes, quando você fala que o documento vai da direita para a esquerda, por serem elementos inline, eles obedecem o fluxo do documento. Então, o problema é resolvido. Se você resolveu o problema de white space, claro. Display inline block. Outra coisa que a gente pode usar é table e table cell. Você fala, Chiota, não, layout em tabela, a gente saiu disso faz tempo. Pois é, só que, infelizmente, o layout em tabela, mesmo que no CSS, eu não deveria falar isso, mas o layout em tabela é possivelmente uma das melhores soluções que você tem para um conteúdo cujo conteúdo você desconhece, cuja língua você desconhece. Por quê? Porque o browser tem esse algoritmo mágico que toda vez que eu vou tentar usar, eu leio a especificação e fico perdido, mas o browser tem esse algoritmo mágico onde ele vai por todas as células da tabela e automaticamente ele determina a largura das coisas. É lindo, assim, você não precisa se preocupar. Cara, layouts em tabelas, yes, legal. Calma. Layouts em tabelas, através do CSS, por favor, não vão colocar um table lá no HTML. Né? Layouts em tabela no CSS pode resolver seus problemas. Como a gente faria isso? A gente tem a div lá que engloba os dois boxes. A gente pode dar um display table, nessa div que engloba, né, a div content. A gente pode dar um display table cell em cada um dos boxes. Quase vai funcionar, só que tem a margem de 20 pixels entre os dois. Cada célula tem um background, uma cor de background. Se você quiser simular a margem, eu fiz um negócio muito feio, que é colocar uma borda da cor do fundo, que é como se fosse uma margem. É muito feio, mas... existem soluções para evitar isso, mas é uma solução. E percebam ali que eu prefixei os box com os seletores de atributo. Então, toda vez que esse box for filho de um elemento cuja direção é left to right, é um border right de 20 pixels. Toda vez que for o box for filho de um elemento cuja direção seja right to left, você inverte, porque senão, se você considerar a margem, isso é importante. Quando você muda a direção do documento, o browser não vai magicamente transformar seus margin right para margin left. Não vai transformar nenhum position, não vai transformar nenhum padding. Então, você tem que fazer isso na mão. Então, por isso, você tem que ter muito cuidado de qual implementação você vai escolher. Bom, o resultado ficou aceitável, funcionou. Tem aí o nosso border de 20 pixels branco aqui, tosco, mas funciona. Uma solução que todos querem usar, Flexbox. Flexbox, a gente está esperando os browsers finalmente suportarem uma sintaxe estável. Eles já estão aceitando uma sintaxe estável, né? Mas o IE é nosso grande amigo, e por causa dele, a gente não quer deixar o IE de fora da festa, né? Então a gente não usa Flexbox com tanta frequência. Mas Flexbox também seria mais ou menos assim. Você dá um display flex no elemento pi, os elementos filhos automaticamente viram flex items, e aí você simplesmente dá um margin right, caso a direção seja da esquerda para a direita, e margin left, caso a direção seja da direita para a esquerda. A solução fica linda, mas não funciona no IE, enfim.
Ou você vai old school mesmo e faz floats, igual a gente estava fazendo. Só que em vez de dar float left em todos os elementos, você fala, se a direção do documento for da esquerda para a direita, dá float left. Se for da direita para a esquerda, dá float right. Acabou, funciona. Funcionou lindo. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ficar pensando na hora de fazer uma implementação de front na Booking, ou em qualquer site que funciona em múltiplas línguas. Depois de um certo tempo, isso vira automático. Você usa float left, você já sabe, vou usar float left nessa condição, float right naquela condição. Mas, às vezes, você esquece e o negócio vai para o ar, aí tem que tirar. Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente pensa que essas línguas estão fora da nossa realidade, mas não estão. O pessoal dos Emirados Árabes, por exemplo, os caras têm muita grana, e eles têm muita grana para gastar com hotéis. Você vai desconsiderar esses caras na hora de fazer sua interface? Então, é muito importante pensar nesses casos. E, como eu falei, a direção right to left não ajusta magicamente o seu layout. Você precisa ajustar posições, margins, paddings. Imagina, por exemplo, que você tem essa implementação de um texto com um ícone SVG, SVG, de um ícone SVG à esquerda e o texto à direita. Existem várias formas de implementar isso. Eu implementei dessa forma, por exemplo. Eu dei Nossa, não dá para ler nada mesmo, espera aí. Melhorou? Melhorou, ótimo. Então, eu vou ficar trocando toda vez que tiver código. Então, o que eu fiz? Eu dei um padding left no parágrafo pi, um padding left aqui, e eu dei um position absolute left top nesse ícone. Tá? Então, a implementação ficou mais ou menos assim. Só que, se você for ver numa língua right to left, a coisa muda. Ele joga o texto para cá, mas como eu usei position absolute left aqui, como usei padding, fica cada um de um lado. E acredite, isso é muito comum de acontecer quando você esquece de testar em outras línguas. Então, a solução nesse caso seria colocar padding left só quando a direção for da esquerda para a direita, padding right quando for da direita para a esquerda, left para um caso, right para um outro, tudo lindo, tudo funciona. O logo do HTML azul aqui, bonito. Ou não façam igual eu fiz e usem line block para o ícone ao invés de colocar position. Tanana, tanana. Ok, isso cobre sobre right to left. Outra coisa muito bacana de trabalhar num site com 42 línguas é que uma palavra numa língua, ou um termo, ou uma frase numa língua, pode ser completamente diferente em outra. Por exemplo, imagine esse box de busca aqui. Tem esse texto aqui, change search, botãozinho pequeno, lindo, até que tem espaço para textos mais longos aqui, a gente não vai ter problema com isso, certo? Não, até mudar o site para búlgaro. Onde a coisa muda, né? Então, a gente tem esse ensinamento que a gente passa para todo mundo que entra. Primeira semana da Booking, sempre veja seu site em grego e em línguas que usam cirílico. Com certeza vai dar merda. Outra coisa bacana de trabalhar com línguas é que elas não são iguais às nossas línguas. Então, a pontuação é diferente, a forma como você faz plurais de palavras é diferente. Por exemplo, imagina que a gente tem lá o preço de um hotel, isso aqui é a moeda da Rússia. Então, imagina que a gente tem um preço lá de 1 ruble. Se a gente for colocar o plural de 1 ruble, é rubles. Então, 1 rúpia, 2 rubles, 3 rubles, 4 rubles, 5 rubles. Ótimo. Vamos ver como é isso em russo. 1 ruble. 2, ok. 3, ok. Ok, está seguindo um padrão, beleza. Não, what the fuck. Entendeu? Se alguém fala russo aqui, desculpa, mas aqui eu realmente não falo. Então, a língua russa e algumas outras línguas têm um sistema de pluralização diferente.
Então, o russo ele pluraliza para números que terminam em 1, 2, 3, 4, diferente de números que terminam em 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem que lembrar disso. Não é só um if, i é igual a 1, tal coisa, else, tal coisa. Você tem que precisar lembrar disso. E outra coisa, a gente não coloca textos em inglês direto no HTML. A gente sempre passa pelo time de tradução e sempre passa pela ferramenta de tradução. Funciona mais ou menos assim. A gente tem um copywriter, então a gente tem uma equipe que escreve conteúdo para os times. Então fala, ia ser bacana se tivesse um botão que está escrito, por exemplo, I love the web. Então o copywriter vai lá e escreve a frase I love the web da melhor forma que ele acha, com exclamação ou sem exclamação. E aí essa frase vai ser mandada para um time de tradutores, freelancers ou fixos, e eles vão traduzir para todas as 41 línguas restantes. E quando isso estiver pronto, a gente tem no front-end uma variável pronta para usar como texto. Então, em sites que funcionam só em inglês, a gente faria o HTML assim. Mas quando você trata de um site com internacionalização, você faz assim. Esse temple var aqui faz parte do nosso sistema de templates, mas basicamente você pega e imprime uma variável ao invés de usar o texto em si. Por quê? Porque quando mudar a língua, o valor da variável vai mudar e automaticamente seu site vai ficar traduzido. Você precisa ter cuidado na hora de escolher as fontes. Por exemplo, a gente tem um site lá em japonês e o dono de um hotel no Japão falou, olha, muito bacana o site de vocês, mas eu acho que a helvética em japonês é muito ilegível, vocês deveriam usar a fonte Meirio. E a gente mudou, e de fato, para quem fala japonês, é um pouco mais legível, os traços são mais grossos, os espaçamentos são melhores. E é o tipo de coisa que a gente não lida no nosso dia a dia aqui, que a gente aprende a lidar trabalhando num site desse porte. Outra coisa que a Booking aprendeu desde o começo, e eu acho que todo mundo já aprendeu algum dia, que você precisa colocar o TF8 em todos os lugares. Sério, todos os lugares. Sério, todos os lugares. Quando você trata de um site que suporta 42 línguas e tem caracteres que você nem imagina, cara, você tem que usar o TF8. E, por último, eu aprendi a pedir por ajuda quando estou fazendo um site. Eu estou num time que tem um designer trainee que veio do Egito, o Karim. E eu estava fazendo o site vendo uma página de hotel do Barceló e tal, que é uma rede de hotéis. Eu falei, Karim, você que fala árabe, vê para mim se está tudo certo aqui, né, se o texto está correto. E aí ele mandou uma frase que vai marcar para a minha vida. This is completely wrong. Aí eu, hã? Ele, tá vendo aqui? As ligaturas, isso tudo deveria estar conectado. Eu, ok, se você está falando. Então, na Booking a gente trabalha com pessoas de 52 países diferentes, só no time de IT. Então, cara, é muito legal você ir lá e perguntar para um cara, esse texto em russo está certo? Tem um time especializado só para lidar com coisas de línguas asiáticas, como japonês, chinês, coreano. E é muito bacana lidar com esse tipo de problema. O que mais? A gente lida com diferentes moedas. Então, a gente tem que lembrar que nem todo mundo no mundo usa reais, euro ou dólares. Então, quando a gente faz um botãozinho, por exemplo, imagina que a reserva de um hotel lá custa 90 €, a gente faz um botãozinho lá, 90 €. Ok, vamos colocar isso em reais. Tranquilo. Vamos colocar isso em dólares. Sem problemas. Vamos colocar isso em ien. Tá ficando meio apertado. Ok, vamos colocar então em rúpias indonésias. Para quem não está vendo, 90 € são 1.374.521,70 rúpias indonésias. Então, é muito importante que você veja seu site em outras moedas e que você prepare seu layout para aceitar números grandes. Além disso,
Bom, isso eu não deveria estar falando só na palestra de localização, mas em qualquer palestra de JavaScript, que você precisa ter cuidado na hora de fazer continha com JavaScript. Pô, mas uma coisa que pode ser muito prejudicial, por exemplo, é que nessa de ter diferentes moedas com diferentes formatos, algumas moedas têm separador da casa decimal com ponto, e outras moedas têm o separador com vírgula. Aí, o que acontece quando você dá um parse float num número que tem um ponto? O JavaScript entende certinho. Só que quando você dá um parse float com um número com vírgula, ele não entende tão bem. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. E, finalmente, além de lidar com línguas e diferentes moedas, a gente tem que lidar com culturas diferentes. E quando você lida com culturas diferentes, você tem que lembrar que as pessoas aqui no Brasil não vivem como as pessoas nos Estados Unidos, que não vivem como as pessoas na Holanda, que são totalmente diferentes das pessoas japonesas. Então, a gente tem que sempre lidar e entender como cada povo funciona. Então, por exemplo, alguns símbolos que fazem sentido em alguns lugares não faz sentido em outros. Um exemplo claro disso é o sistema de classificação da qualidade de hotéis. Estrelas, sabe? Hotel de 1 estrela, hotel de 5 estrelas. Acontece que, na Europa, existe uma classificação de hotéis que é diferente de algumas partes do mundo. Então, o que acontece? Um hotel na França pode falar que tem 3 estrelas, mas ele não é reconhecido em outros lugares como hotéis de 3 estrelas. Então, para diferenciar isso, a gente usa o ícone de estrela para quando é o reconhecimento internacional, que é reconhecido, inclusive, na Europa. Mas, quando um hotel tem estrelas que potencialmente não são reconhecidas em outros lugares, a gente mostra círculos. É uma maneira de diferenciar e até proteger legalmente o site. A gente também tem que lembrar que cada país, cada povo, tem seus hábitos. Então, se você acessa o site em inglês, você vê uma coisa. A gente tem um campo de busca aqui, certo? E a gente tem oferta de vilas, últimos hotéis, etc. Só que se a gente acessa o mesmo site em japonês, a coisa muda um pouco. Isso aqui é uma lista de lugares próximos, são sugestões de lugares. A gente detectou que você está na Holanda e as pessoas na Holanda geralmente vão para esses lugares. E por que a gente faz isso? Porque a gente descobriu que as pessoas no Japão não gostam de digitar os lugares, eles não gostam de explorar por novos destinos. Não, eles querem sempre viajar para lugares próximos de onde eles estão. Então, existem muitas viagens internas entre Japão ou internas dentro da Ásia. E a gente descobriu, através de testes de usuários, que é muito mais benéfico a gente confiar numa lista de sugestões aqui na direita do que confiar no que o usuário vai escrever. Então, isso a gente só poderia ter feito, a gente só conseguiu fazer isso porque a gente entendeu que os hábitos das pessoas no Japão são completamente diferentes das pessoas na Europa, por exemplo. Outra coisa, a gente precisa ter cuidado com leis locais. Eu não sei se vocês sabem, mas na Europa existe uma lei em que, se você usa os cookies do usuário para traquear coisas, você, por lei, é obrigado a avisar. E ele pode ter a opção de não aceitar isso. Aí os sites lidam de maneira diferente, né? Alguns sites simplesmente não deixam você acessar, caso você não aceite o uso de cookies. Outros são bem mais friendly, né? E realmente não traqueiam as coisas, caso você negue a utilização de cookies. Então, esse é o site da Vodafone, por exemplo, na Holanda. E a primeira vez que você acessa o site, ele te mostra o modal, falando, a gente usa cookies, você precisa aceitar. A gente fala, vai ter uma experiência melhor, a gente vai poder te fazer ofertas melhores, etc, etc. Então, a gente sempre tem que lembrar de leis locais também. E, por último, sobre cultura, a gente precisa sempre lembrar que, como povos são diferentes, eles também podem ter visões do mundo diferentes. Então, é sempre recomendado que as soluções de design sejam ou neutras ou muito bem específicas. Porque se você pega uma foto dessa, digna de comercial da Kellogg's, né, de uma mulher livre, de uma mulher feliz, isso me deixa muito triste de falar,
Mas se você pega uma imagem de uma mulher triste, de uma mulher feliz, independente, dessa forma, e coloca e mostra isso para um país patriarcal, que não aceita que a mulher deve ser totalmente livre, ou onde o machismo reina, a gente pode ter sérios problemas. Então, ou as soluções precisam ser muito neutras, ou elas realmente precisam ser muito bem focadas no mercado que a gente quer. E, por último, e por que a gente faz tudo isso, né? Por que a gente escreve tanto CSS, faz tantos truques e investe tanto tempo para suportar todas essas línguas? Porque uma coisa é você falar para as pessoas em uma língua que elas entendem. Funciona. Mas quando você fala a língua das pessoas, aquilo vai para o coração. E um dos maiores valores da Booking é que a gente sempre coloca o consumidor, o usuário, no centro de tudo que a gente faz. Essa é a missão da Booking, é oferecer a melhor experiência do usuário para que eles tenham as melhores acomodações e as melhores férias possíveis. E é por isso que a gente oferece o site aí de 2.200 formas diferentes. Obrigado. E só para finalizar, momento jabá, a Booking está contratando designers e desenvolvedores front-end para relocar para Amsterdã. Então, quem tiver mais interesse em saber sobre as vagas, fala comigo ou com o Caio. Depois, assim que possível, a gente pode trocar uma ideia melhor, beleza? Valeu. Oi, som. Olá, tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Cristiane, eu trabalho no Zap Móveis. E, assim, falando da várias culturas, várias línguas, a gente tem um problema de SEO dentro do próprio Brasil. Por exemplo, quando o usuário vai lá no Google e pesquisa, por exemplo, kitnet, tem várias formas deles escreverem isso e nenhuma é gramaticalmente correta. Escreveram já kitnet, Q-I-T-N-I-T. Várias formas. E como vocês lidam com a questão de SEO na Booking sendo tão grande assim nas outras línguas? Bom, a Booking tem um time extremamente competente e focado em SEM, né, Search Engine Marketing, e SEO. Bom, eu não posso falar números, mas a Booking investe muito em SEM. Então, a gente compra keywords com todos os typos possíveis, em todas as línguas possíveis, em todos os horários possíveis, de todas as formas possíveis. Inclusive, um colega veio perguntar para mim se eu sabia japonês básico, porque ele queria saber as diferentes formas que um japonês poderia escrever Nova York usando o alfabeto katakana. Ele queria saber, tirar algumas dúvidas sobre caracteres, etc., porque a gente, de fato, lida também com esse tipo de problema, e a gente tem um time extremamente competente e focado para justamente captar esse tráfego de palavras digitadas de maneira errada. É um trabalho bem grande e eles são muito bons. Assim, eu não consigo nem, eu não sei tanto de SM, mas eles são muito bons. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela palestra, muito boa. Eu que agradeço. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: existe uma divisão na equipe da Book, por exemplo, de desenvolvedor? Por exemplo, você que é brasileiro, você trabalha, por exemplo, mais direcionado para a América do Sul, aí pessoas que é da Europa trabalham mais direcionado para a Europa. Existe um separamento da equipe ou todo mundo trabalha com todas as partes, todos os idiomas? Como é que funciona essa parte?
Na Booking, todo mundo trabalha junto, não existe essa distinção, tá? A única distinção que existe é que a gente tem um time de designers e desenvolvedores focados na Ásia, para línguas asiáticas, chinês, japonês, coreano, etc., porque é uma cultura realmente muito diferente da cultura ocidental, então a gente sentiu a necessidade de criar um time próprio para isso. Mas, para o resto das línguas e países, é tudo misturado e não tem essa distinção. Eu sou a Andrea, trabalho na Mil como front-end. E uma coisa que eu fiquei, assim, conforme você foi falando, eu tive a impressão que a maioria dos problemas que você pode ter enfrentado foram por vícios que a gente tem como front-end. Tenho esse problema, vou usar float. Deu tal problema, vou usar outro atributo, outra propriedade, que nem sempre é a mais semântica. Você acredita que, se você desenvolver sempre pensando em boas práticas e a semântica correta, tanto no HTML quanto no CSS, você pode evitar a maioria desses problemas? Eu acredito que, utilizando tags semânticas e boas práticas de front-end, a gente evita, sim, a maioria dos problemas, mas, bom, finalmente estamos chegando num ponto onde a gente tem uma flexibilidade maior de implementação, por exemplo, com Flexbox. Com Flexbox a gente evita a maioria desses problemas, porque o browser mesmo cuida do flow, mas até agora a gente não teve suporte técnico, graças aos browsers mais antigos, como o IE, o suporte técnico necessário para evitar esses pequenos trabalhos. Mas eu acredito que quanto mais a gente evolua em termos de especificação, em termos de implementação de APIs dos browsers, eu acredito que o trabalho, sim, diminua. Espero responder essa pergunta. Obrigado. Meu nome é Bruno, trabalho na S2 IT. A gente trabalha com site também, tem cinco idiomas a gente trabalha. Eu queria saber como vocês fazem, que você falou da questão da tradução, que aí manda para o time de tradutores e eles respondem. Vocês têm alguma ferramenta que aí eles alimentam e aí eles já alimentam e já está no projeto, ou eles devolvem para vocês e vocês têm que fazer de novo? Isso. A gente tem uma ferramenta própria desenvolvida in-house para esse tipo de fluxo de trabalho. Então, os copywriters e tradutores estão em comunicação constante, eles têm o próprio fluxo separado de trabalho. E assim que a tradução deles está pronta, eles já traduzem direto na ferramenta. Então, assim que a tradução está pronta, eles vão ticando as línguas que estão prontas, a gente sabe que está pronto para usar. Talvez a gente possa até soltar uma feature antes de uma língua não tão utilizada, como, por exemplo, norueguês, talvez. A gente consegue soltar a feature sem ter 100% das línguas, mas a gente consegue acompanhar o progresso da tradução, que geralmente leva em torno de um dia ou menos. E é tudo feito direto na ferramenta, então a gente não tem esse trabalho de pegar e cadastrar na mão. Eduardo, parabéns pela palestra. Obrigado. Magnífica. Eu tenho uma pergunta na questão da entrega desse conteúdo. Você deu exemplo aí das questões até das variáveis para acertar o conteúdo. Como que a Booking lida na entrega desse conteúdo no idioma correto, numa velocidade tão alta? Qual que é a metodologia de trabalho para a entrega do conteúdo? Bom, existem diferentes formas. A gente pode detectar pela informação que o próprio browser manda no request. A gente pode também detectar por IP. A gente pode também detectar se existe uma informação salva no cookie. Eu sei que existe uma lista de a ordem na qual o nosso sistema interpreta essa informação. Se eu não me engano, o cookie tem prioridade maior. Ou informação, caso você esteja com logado, também tem informação já salva no seu próprio perfil.
Mas é basicamente isso. A gente detecta o que é enviado no header, o que pega pela geolocalização por IP e pega as informações que já são pré-salvas no cookie, vê qual dessas é a língua mais relevante e, bom, tudo é entregue, processado direto pelo server-side. Então, quando chega no cliente, já está tudo certinho. Então, a gente recebe a informação do server-side, bate na tabela de traduções, pega os conteúdos, joga para o template é populado já com as variáveis, como mostrei aqui, né? Então, ele simplesmente faz o replace das variáveis pelo valor correto e entrega para o cliente. Pergunta ali, né? Pode ser, eu posso repetir sua pergunta, eu estou sem dúvida. Primeiro, parabéns. E a pergunta que eu tenho é se há casos em que tem que utilizar mais de uma língua numa mesma página, né? E como tu lidaria com isso? Porque, por exemplo, tu setando no atributo lang ali no HTML uma determinada língua, se isso não afeta o fato de ter outra língua ali dentro dessa página. Correto. Ele perguntou se existe algum caso onde nós precisamos usar duas línguas diferentes na mesma página, justamente porque setando a direção e a língua no HTML, como que a gente faz, né, um override em alguma outra parte da página que tenha outra língua. Bom, na Booking a gente não tem essa necessidade, mas existem sites onde sim, isso pode existir. Você pode colocar o atributo lang e o atributo dir no HTML, mas você também pode colocar até o nível de um elemento mais macro possível, como, por exemplo, um span ou uma div. Então, você pode dar o tratamento específico para aquele elemento através do atributo dir e lang. Então, vai ficar tanto semântico quanto estilizável, nesse caso. Sim. Então, a primeira pergunta é se o site da Booking é responsivo ou tem uma versão mobile, eu não sei como é que funciona. E quando ele é responsivo, como você faz para tratar em uma língua onde a tradução é maior, o box ou a div é maior, se dá muito trabalho, você tem que colocar uma class para cada elemento que você está tratando. Bom, respondendo a pergunta em ordem inversa, independente de ser responsivo ou não, quer dizer, o conceito de responsivo já engloba isso, né, que os elementos precisam funcionar para qualquer língua e qualquer comprimento de palavra, independente de ser responsivo ou não. Então, a gente sempre cuida disso de qualquer forma. Quanto à pergunta sobre a responsividade da Booking, a Booking.com, o site principal, não é responsivo. A gente tem 3 versões, a versão desktop, a versão tablet e a versão mobile. Bom, tem questões filosóficas que a gente pode discutir depois no bar, mas nós conseguimos detectar com precisão o user agent. Claro, pode ter user agent spoofing, mas isso não é tanto um problema para a gente. Mas a gente consegue detectar com precisão o user agent e servir a versão correta para o usuário. E isso faz com que a gente tenha uma velocidade maior também na possibilidade de testar novas hipóteses e colocar mais testes AB, que o Caio vai falar aí em seguida, para colocar isso no ar. Pessoal, agora a gente realmente precisa encerrar a palestra do Chiota. Obrigada. Obrigado, gente. Salva de palmas.